Ele tem se dedicado mais no estudo de modelos de terremotos e, mais recentemente, a modelos de propagação de opinião e de ecologia, focando no surgimento de diversidade, tanto no contexto social quanto ecológico. Ele vai falar um pouquinho para a gente sobre caos, complexidade e vacas esféricas. Bom, como a gente falou, eu vou falar de caos, complexidade e vacas esféricas. A pergunta principal que eu vou estar interessado aqui é por que o mundo é um lugar complicado? Mas eu vou estar interessado em outras duas perguntas. Que é, primeiro, como é que eu parto de um conjunto de regras microscópicas e chego no conjunto de regras macroscópicas? Então, só fazer o que o Daniel levantou lá, como é que eu parto de física de partículas e chego, por exemplo, em economia? E uma outra coisa que eu vou estar interessado é se faz sentido eu fazer uma abordagem reducionista desse tipo de problema, se faz sentido eu me preocupar em saber todos os detalhes, na verdade, fazer sentido até faz, né? Mas se é factível, você querer saber todos os detalhes, se ser capaz de fazer previsões tão precisas quanto eu queira, você tem que abrir mão disso e passar por uma abordagem holística, então, que eu tenho que prestar atenção no comportamento do sistema como um todo, mas eu abro mão, por exemplo, fazer previsões a partir de uma certa previsão. Para isso eu vou falar de complexidade. Tem vários conceitos de complexidade que foram propostos há vários anos, mas o principal que eu vou me focar aqui é o caos, que eu acho que é o conceito mais fundamental. E eu vou usar esse conceito para chegar na ideia de o que é um sistema complexo e como esse caminho vai ser capaz de responder essas perguntas. Bom, a primeira coisa, o que é caos? É bagunça, uma coisa imprevisível, algo que eu não consigo compreender? Bom, eu vou começar aqui listando exemplos de sistemas caóticos. Por exemplo, o sistema solar é um sistema caótico. Na verdade, foi um sistema que motivou a definição original de caos pelo Poincaré faz quase 100 anos já. O ar que a gente está respirando é um sistema caótico. O tempo que está fazendo lá fora é um sistema caótico. E até mesmo os cérebros que vocês estão usando para entender todas essas interpretações aqui, ou então pensar no lanchinho, daqui a pouco, não sei se vai ter lanchinho. Tudo depende das perguntas, né? Ok, tudo bem. Então, o cérebro é um sistema caótico também. E, no fundo, o caos é a ideia que sistemas simples podem ter comportamento complicado. Eu vou mostrar que agora é um sistema caótico em ação. Então, esse sistema é um produto. Ele é um ponto de apoio que eu prendo uma barra. Na ponta dessa outra barra tem outro ponto de apoio onde eu prendo a segunda barra. E aqui eu tenho dois pêndulos duplos, na verdade, um vermelho e um azul. E no começo da situação, quando eu dei o play, tinha 1/1000 de grau de diferença entre os dois. Eu simplesmente deixei isso aí. No começo, como se tem 1/1000 de grau de diferença, eu não vejo diferença nenhuma. Mas rapidamente essa diferença se torna perceptível e ela vai aumentando. E ela vai eventualmente ser tão grande que não vai parecer que os dois pêndulos tiveram em algum momento alguma coisa a ver um com o outro. E aqui, nessa simulação, dá para ver as duas propriedades principais que definem o que é um sistema caótico. A primeira é a sensibilidade a condições iniciais, exatamente essa ideia que se eu tiver duas cópias do meu sistema que estejam num estado parecido, mas que não seja um estado idêntico, bom, então, se eu tiver duas cópias do mesmo sistema que estejam em situações parecidas, essas situações não forem exatamente idênticas, muito rapidamente as diferenças entre os dois sistemas vão aumentar a ponto de eles estarem completamente reconhecíveis, eles não terem nada a ver com o outro.
A segunda propriedade que é importante do sistema psicológico é que tem alguma coisa que impeça estados extremos do meu sistema. Senão só tem essa instabilidade. O que normalmente faz esse papel no sistema físico é energia. Seja tanto conservação quanto dissipação. A energia vai evitar que eu tenha estados extremos. Então isso significa que o caos ele atrapalha a minha capacidade de fazer previsões sobre o sistema. Porque se eu fizer uma medição perfeita do meu sistema, mesmo que eu faça uma modelagem perfeita, eu não consigo prever o estado do meu sistema. Esse, por exemplo, é o problema com previsão do tempo. Mas mesmo assim, eu consigo ter ordem no caos. Ele bagunça o meu sistema, mas ele consegue também ordenar o meu sistema. Vou dar agora um exemplo, que é o chamado gato de Arnold, que a ideia é fazer uma transformação repetidamente. A ideia é esperar um quadrado, e que é do quadrado desses 4 triângulos, e eu vou embaralhar e deformar esses triângulos para parecer com aquele outro quadrado. Essa transformação é quando você pegar um quadrado, esticar na diagonal, depois colar várias cópias da mesma imagem, uma do lado da outra, e eu recorto o quadrado no meio. Bom, o que esse sistema é caótico é que se eu pegar 2 pontos da minha imagem que estejam muito próximos um do outro, eles vão estar tão próximos quanto eu quiser, eles vão rapidamente se afastar e cada um por um ponto diferente da imagem, eles vão ficar passeando pela imagem. Mas o que é interessante nesse sistema é que ele vai formando vários padrões à medida que isso vai acontecendo. E, especialmente se a imagem for discretizada, como essa daqui que eu estou usando, ele vai muito rapidamente voltar para a imagem original, mesmo passando por isso aqui que parece isso na televisão. Essa propriedade que esse sistema tem é eu conheço como recorrência. E apesar da recorrência ser uma propriedade bastante forte nesse sistema, que é o caso de Arnold, isso é uma propriedade bem mais geral dos sistemas caóticos. O que acontece é que a limitação de eu não poder ter estados extremos faz com que eu precise ter coincidências a partir de tempos muito longos. E essas coincidências podem, na verdade, ser tão precisas quanto eu quiser. Se eu voltasse lá para o tempo duplo e realmente ficasse lá assistindo lá por um tempo muito, muito longo, os dois tempos iam eventualmente voltar até um estado muito parecido, mesmo que por um período de tempo muito curto. E eu posso fazer essas coincidências serem tão boas quanto eu quiser, é só esperar o suficiente. A segunda coisa que acontece de ordem no caos é a chamada universalidade. E a universalidade é uma coisa que é usada com 2 sentidos em teoria de caos. Primeiro, é a ideia que caos é ordem e não é exceção. É regra, não é exceção. Não são esses sistemas que são complicados, são os sistemas previsíveis que têm alguma coisa que torna eles artificialmente simples. E o segundo sentido é que eu posso pegar só propriedades qualitativas no sistema. Se eu não alterar as propriedades qualitativas, os resultados não são alterados qualitativamente. O que eu quero dizer com isso? Se eu fosse lá no pêndulo duplo, modificasse os comprimentos das barras, desde que fosse um comprimento não nulo, as possibilidades de comportamento do pêndulo duplo continuam as mesmas. Só um exemplo. E a terceira propriedade, que vai ser a mais importante para falar de sistemas complexos, é a ideia de emergência. Aqui eu vou ter que chamar o Weber de novo para dar um exemplo do que é emergência. Então, vai ser até um vídeo curto. Nós temos um exemplo de emergência. Nós temos aqui um gato. E a pergunta que eu faço é: o que na biologia de um gato me diz que gatos gostam de brincar com bolinhas? Então, isso que é um comportamento emergente. É um comportamento do todo que não é óbvio quando eu olho para as partes do sistema. Não tem nada na biologia de um gato que seja diga, obviamente, esse animal vai gostar de brincar com bolinhas. E para eu ter essa
coisa de emergência, eu preciso ter sistemas, um monte de sistemas caóticos interagindo uns com os outros. E esses sistemas vão se organizar, esses comportamentos emergentes, sem influência externa. É uma coisa completamente auto-organizada. E quando eu olho para esses sistemas com comportamento emergente, o que acontece é que eu tenho ainda imprevisibilidade em pequena escala, por causa das propriedades caóticas do sistema. Mas quando eu olho, eu dou um passo para trás, eu olho o sistema em larga escala, eu vejo um padrão que é uma coisa que eu posso até descrever ele, eu fazer uma regra para aquele padrão. E isso acontece em vários sistemas caóticos que tem partículas inteligentes de duas maneiras diferentes. Uma é chamada de emergência fraca, outra é chamada de emergência forte. A emergência fraca é o que você vê na mecânica estatística. Eu tenho um sistema e uma descrição meramente estatística já é capaz de me dar o comportamento macroscópico do sistema. A emergência forte é quando tem alguma coisa que faz com que eu não tenha... Não tem que estar faltando alguma coisa. Uma descrição estatística só não consegue me dar o comportamento macroscópico. E é aí que as coisas vão ficar interessantes, e isso daí é a base da complexidade. Então, agora que eu sei onde é a complexidade, o que é um sistema complexo? Bom, primeiro, eu preciso ter muitos componentes, porque eu preciso ter vários sistemas caóticos interagindo, um com o outro. Eu preciso que esses sistemas tenham interações entre eles, mas essa interação tem que ser bastante forte, a ponto de serem, das várias partes do meu sistema serem bastante dependentes. E isso é o que diferencia um ser vivo de um lugar ideal. Se eu tiver 5% de todo o ar que está aqui dentro dessa sala, né, uniformemente, não vai acontecer nada muito dramático, vai baixar a pressão e nada mais vai acontecer. Mas se eu chegar e tirar a cabeça de um gato, ele vai parar de funcionar do jeito que ele funciona. Uma outra coisa que acontece em sistemas complexos é que sistemas complexos têm muitas escalas, e isso é, em parte, uma consequência da emergência. Bom, eu falei, consequência da emergência. O esquema de um sistema complexo normalmente é uma coisa assim: eu tenho um nível mais fundamental, que eu tenho as regras que realmente são as regras fundamentais do meu sistema, física de partículas, por exemplo. E eu deixo essas coisas interagindo umas com as outras, elas estão interagindo fortemente. Quando eu olho mais de longe, eu vejo regras efetivas, e essas regras efetivas nesse nível, elas estão interagindo também fortemente. Eu tomo um passo para trás, posso ter uma outra camada ali, e cada uma dessas daí é um comportamento emergente. E tem bastante analogia com a forma como eu parto das ciências mais fundamentais e vou chegando em todas as outras ciências. E na verdade aqui, com exceção da conexão da física com a química, que é diferente por razões técnicas, todas as outras são essencialmente sistemas complexos interagindo e gerando comportamentos emergentes. E um problema disso é que a cada nível que eu vou passando, essas regras vão se tornando menos claras, as coisas vão ficando mais borradas, e essas regras efetivas elas passam a ser coisas menos acuradas. E isso é um problema sério, notório, quando você vai olhar as soft science, que é o pessoal aqui de baixo, e você vai comparar elas com as hard science, que é o pessoal aqui mais de cima, esse gráfico que eu fiz. Bom, quando a gente vai nesse ponto, a gente já tem alguma ideia mesmo de como responder aquelas perguntas lá no começo. Eu parto de um conjunto de regras microscópicas que chegam no conjunto de regras macroscópicas, ou por estatística, ou por emergência, que no fundo é um jeito bonito de dizer que eu não sei o que está acontecendo. E se eu posso fazer uma descrição reducionista com isso, se é factível fazer isso, bom, não. Por causa das propriedades caóticas, é completamente inútil você tentar descrever a economia do país olhando o comportamento das moléculas que estão constituindo esse país. Não vai dar certo isso. Mas mesmo assim, por causa da universalidade, eu posso justificar pelo menos
regras empíricas que as soft sciences chegam, só mostrando que elas são um comportamento emergente de regras mais fundamentais que eu tenho uma justificativa melhor para elas. Então, como é que eu faço para estudar esses sistemas? A ideia é fazer modelos simplificados, que alguém tinha que carinhosamente apelido de vacas esféricas, ou então tribólogos. Esse nome vacas esféricas tem a ver com uma piada que vocês com certeza vão ouvir ao longo do curso. Talvez. A clássica é com vacas. E a ideia é que você vai... Aqui, eu não posso fazer uma descrição completamente detalhada, então eu vou usar o fato que eu tenho universalidade nesses sistemas, vou pensar quais são as propriedades mais importantes que eu acho que são responsáveis por um certo comportamento aparecer. Eu monto um modelo em torno disso e eu vejo se os comportamentos emergentes que surgem, se realmente aparece alguma coisa ali. Por causa disso, uma das utilidades de fazer isso aqui é exatamente estabelecer pontos entre as diversas áreas de conhecimento. Por exemplo, eu posso pegar experimentos de psicologia para fazer um modelo de como as pessoas interagem e ver os comportamentos emergentes que saem daí e tentar comparar isso com estudos feitos por sociólogos, por exemplo. Que é mais ou menos o que eu fiz no meu doutorado, que o Pedro falou. Eu vou agora mostrar aqui para vocês uma vaca esférica, que é o Game of Life. Foi provado por esse cara, John Conway, na década de 70, e é, na verdade, uma das primeiras vacas. É essencialmente um mundo bidimensional em que eu tenho uma espécie de tabuleiro, casas quadradas, e eu coloco células nessas casas. A ideia é a seguinte: se eu tenho uma célula e ela tem 2 ou 3 células vizinhas, contando horizontal, diagonal e vertical, essa célula sobrevive. Senão ela morre. Se eu tenho um espaço vazio com 3 células vizinhas, surge uma célula ali, senão ela vai para vazio. Essas são regras bastante simples, mas elas são capazes de ter comportamentos incrivelmente complexos. Eu posso ter padrões que são periódicos. Eu posso ter padrões que vão se movimentando sempre na mesma distância. Sempre na mesma direção, eles parecem extremamente complicados. Esse daqui. Ou então eles podem ser padrões extremamente simples, como esses caras aqui, os gliders. Esses padrões são extremamente interessantes, porque eles se comportam de maneira parecida com partículas desse mundo. Eles podem ser criados por processos, eles podem ser combinados e gerarem padrões mais complexos, por exemplo, o que está acontecendo aí no meio. As pontas desse padrão estão gerando gliders que se juntam e formam uma dessas navezinhas aqui. Você vai olhar que a complexidade da maneira como eles vão interagir. Esse grupo inteiro vai se juntar para formar uma dessas naves aí. E esse padrão aqui, na verdade, é completamente sem noção. Isso daqui é um padrão do jogo da vida, simulando o jogo da vida. Aqui, no vídeo eu dou um zoom para ter uma noção da complexidade desse negócio. Chega mais perto. Quando ficar... Eu vou diminuir a velocidade aqui, daí dá para explicar um pouco melhor o que está acontecendo. Aí estão seguindo as regras normais. Você tem esses caras aqui no canto, que eles estão sempre ou na vertical ou na horizontal. Esses caras eles podem ser usados para carregar informações do mesmo jeito que impulsos elétricos. Você consegue fazer portas lógicas com essas coisas. Então você consegue montar uma máquina de Turing, você poderia construir um computador. O jogo da vida, você consegue fazer o que você quiser, só usando aquelas duas regras. E eu queria só tentar um pouquinho, porque dá para ver a separação de escalas no jogo da vida. Eu tenho a escala mais fundamental, eu tenho aquelas regras de que célula sobrevive e que célula morre. Mas se eu já dou um passo para trás, eu já começo a ter gliders, aquelas naves que andam na horizontal ou na vertical. Eu tenho aquela espaçonave um pouquinho mais complicada. E eu posso até pensar numa espécie de química de gliders. Eu posso ser escolher assim, assim, só nesse outro padrão. E eu posso usar isso daí, como vocês viram, para
fazer uma transição de engenharia e montar um computador. Só com isso daí. Eu podia ficar falando aqui tempão ainda, mas eu vou abrir para perguntas.